Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Iezaléu e você está no canal O Mestre Responde. Aqui eu falo sobre qualquer assunto, política, religião, futebol, mas sem recorrer ao viés de confirmação, ou seja, confrontando minhas próprias crenças iniciais para responder da maneira mais sincera possível. Então, por exemplo, se o tema é bíblico, então vou responder com base na Bíblia, tirando completamente aí minhas crenças iniciais, né? Estando disposto a estudar, pesquisar, confrontar o que eu já conhecia do assunto, para que não pareça só que eu estou forçando o meu pensamento. E aí, no final, você tira suas próprias conclusões. Não precisa concordar comigo aqui. Se quiser comentar aqui nos vídeos sobre alguma coisa que eu falar, pode responder. Mas, assim, eu não vou falar sobre todo tipo de assunto, né? Não vou responder todas as perguntas. Mas as que eu selecionar para responder, com certeza eu vou responder com base. Com base, não uma coisa que veio da minha imaginação. Inclusive, tem conclusões que eu chego aqui que eu nem gostaria de ter chegado a essa conclusão. Mas aí eu chego a ela e fazer o quê, né? Tenho que falar a conclusão que eu cheguei. Então aqui é o seguinte, o pastor Rodrigo Mocelin, ele está aqui reagindo a um vídeo do pastor Silas, que o pastor Silas Malafaia disse que Deus não determina, que o homem é que toma atitude. Já o pastor Rodrigo Mocelin diz que o homem até toma atitude, sim, que o homem toma atitude, mas que essa atitude vem de Deus, que é Deus que coloca no coração do homem a atitude. Mais ou menos isso que o pastor Rodrigo Mocelin falou. Se eu tiver errado e esse vídeo chegar até ele me corrigir, mas foi o que eu entendi. E aí ele até especifica, né, que ele está falando sobre atitudes positivas. Então dá a entender que as atitudes negativas até que não. Mas vamos falar sobre todas as atitudes aqui. E eu já começo respondendo. Quem está certo aqui dos dois? Nenhum dos dois. Ambos estão errados, porque eles fazem aqui uma coisa que eu chamo de engessar Deus. É a coisa que eu mais combato aqui nesse canal quando o assunto é teologia. O que é engessar Deus? É pegar um versículo, por exemplo, aí você chegou àquela conclusão por um versículo, pode ser mais de um, pode ser 5, pode ser 10, não importa, estou citando um como exemplo. Aí você pega aquele versículo que diz uma coisa, mesmo que ela seja categórica, mesmo que seja explicitamente falando aquilo, e aí coloca aquilo ali como se fosse regra, e Deus não pode fazer mais nada que não seja com base naquilo ali. Então, os arminianos estritos são completamente errados em fazer isso, os calvinistas estritos também são completamente errados em fazer isso. Deus determina o que ele quiser determinar, Deus permite o que ele quiser permitir, o homem toma atitude por conta própria, o homem também toma atitude se Deus colocar no coração dele. E pronto, né? Você não tem que limitar o que é possível fazer ou não. Ah, Murilo, isso aí que você está falando tem base bíblica? Tem, e eu vou mostrar para vocês. Eu vou começar ali, acabei misturando demais aqui os textos, mas eu selecionei alguns aqui e vou na ordem. Vamos lá, vamos começar por Apocalipse. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento. Ó, que cumpram o seu intento. Colocou no coração que cumpram. E tenham uma mesma ideia. E que seu reino dê a besta até que se cumpram as palavras de Deus. Então aqui a gente vê um dos casos em que Deus colocou no coração ali para que as pessoas cumprissem ali o que Deus determinou. Aí tem um porém. Perdão. Tem um porém, eu não gosto de cortar, então vai ficar assim mesmo. Tem um porém aqui que é o seguinte, nem sempre quando diz que Deus endureceu o coração ou amoleceu, nem sempre foi algo explícito, assim, Deus pegou o coração e da pessoa estava mal, e aí estalou os dedos, ficou bom, ou estava bom e Deus estalou os dedos e ficou mal. Nem sempre. Porque o que acontece também é que, muitas das vezes, a linguagem bíblica, Deus se responsabiliza pelas consequências daquilo que ele fez. Então, por exemplo, quando falava assim, Deus endureceu o coração de Faraó, talvez, aqui é uma das interpretações, então não estou colocando aqui, não estou batendo martelo dizendo que é verdade absoluta, não. Talvez o que Deus esteja dizendo ali é o seguinte, que por ele ter jogado as pragas ali, consequentemente o Faraó ficou com raiva, né? Ficou irado com aquilo ali. Então, como é uma consequência do que Deus fez, Deus diz que fez. É como se fosse a chuva, né? A chuva é natural. Eu não acredito que Deus fica lá determinando cada chuva que vai ter, cada uma delas. Né? Deus pode simplesmente deixar a natureza agir por conta própria. Pode. Mas, digamos que você está tendo um diálogo com Deus e você reclama que está faltando água na sua cisterna. Aí Deus diria mais ou menos assim, mas eu não mandei chuva nos 3 primeiros meses lá do verão, nos meses do verão, eu não mandei chuva no verão inteiro, por que você não coletou essa água? Então, Deus diria isso, tranquilamente você vê isso na Bíblia. Porque Deus, já que a consequência da criação dele, a chuva,
então ele se coloca como o responsável direto por aquela ação da natureza. Então a gente vê isso quando Deus faz chover, quando Deus faz secar, então a gente vê isso aí. Mas, ainda que não seja essa a interpretação, de qualquer forma, a gente vai ver que existe sim os casos em que Deus literalmente coloca no coração do homem a atitude. Isso não está errado. Então não poderia só traduzir que no próximo verso aqui, por exemplo, Deus endureceu o coração de Faraó. Eu não poderia dizer que este é um caso que é só consequência e que acabou, né? Todos são consequência. Eu não posso falar isso, porque aí eu estou limitando Deus. Eu estou dizendo que Deus não poderia ter endurecido de fato o coração de Faraó, que é só consequência. Então, assim, a gente não pode, nem para mim, nenhuma teologia, nenhum dogma que engesse Deus e o limite à nossa interpretação, nenhuma dessas interpretações eu posso aceitar como verdadeira. Deus é soberano, Deus é todo poderoso, ele pode fazer o que quiser. Eu já falei isso em outro vídeo, como por exemplo no vídeo sobre a reencarnação, que lá diz que Deus faz tudo aquilo que lá lhe apraz. Então assim, deu na telha, Deus faz. Ele não precisa te pedir permissão, ele não precisa pensar se você vai gostar ou se você não vai gostar, ele não precisa fazer nada disso. Ele não tá nem aí se o cara do canal lá, que fez o react do Silas Malafaia, vai achar ruim se Deus fizer algo contrário àquilo que deixou escrito. A Bíblia não diz tudo o que Deus faz, não diz, porque não caberia em nenhum livro do mundo todas as maravilhas de Deus, ou todas as decisões que ele tomou, sejam decisões que a gente goste, ou sejam decisões que a gente não goste. Então, qualquer dogma, qualquer doutrina que engesse Deus, que diga que Deus só faz aquilo que a gente interpretou na Bíblia, qualquer uma dessas é inválida. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar, antes de você jogar pedra, vamos continuar com o texto. Eu vou dar vários exemplos, tanto que Deus coloca no coração do homem, quanto que o homem faz por conta própria também, tanto bem quanto mal. Provérbios 21. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Aqui a gente vê um exemplo claro em que Deus controla ali o coração do rei da forma como ele bem entender. Ele pode fazer isso? Pode. E ele pode também deixar fluir, né? Inclusive aqui como ribeiros de águas, né? Ribeiros de águas, Deus controla ali como os rios. Ele pode tanto controlar a correnteza como simplesmente deixar fluir. Ele é Deus, ele pode. Se você falar que ele não pode, você está dizendo que Deus não é todo poderoso. Ele pode ou não pode? Pode. Então pronto, vamos lá. Jeremias 19. Porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Aqui a gente vê um exemplo claro, gente. Tá na Bíblia isso aqui, ó, Jeremias 19, versículo 5. Que aqueles caras ali, eles fizeram altares para Baal, queimaram filhos, né? Ofereceram os próprios filhos como sacrifício. E foi algo que Deus nem sequer pensou. Então, existe coisas que o homem faz por conta própria, sem nem mesmo Deus ter pensado, quanto mais determinado. Então, assim, quem diz que Deus determina tudo, não é bíblico. Porque aqui, nesse versículo, a gente viu que esse pessoal aqui que ofereceu os filhos como sacrifício para Baal, não só não estava determinado por Deus, como Deus nem sequer tinha pensado sobre isso. E aí? Então, assim, o pessoal que que diz estritamente, né, que é calvinista, né, arminiano, já até me perdi. O pessoal que é estrito, que diz que Deus determina tudo que a gente faz, tudo já está escrito lá, né, determinado, é o destino. Então, esse versículo aqui já desmonta tudo, Então, você teria que dizer que a Bíblia entra em contradição ou que Jeremias não é canônico. Porque aqui diz que eles fizeram algo que nem sequer passou pelo pensamento de Deus. Beleza? Vamos para o próximo versículo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Aqui a gente vê um dos exemplos que os homens fizeram, né, Jerusalém. As pessoas de Jerusalém mataram os profetas e tal, fizeram coisas contrárias ao que Deus queria. Contrárias, né? Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, né? Aqui mostra um exemplo em que Deus quis algo e o homem fez diferente do que Deus quis. Ou seja, Deus permite que as pessoas façam coisas contrárias à sua vontade. Deus permite.
Vamos lá, se você ainda não estiver satisfeito, vamos ler mais. Vamos ler aqui, ó. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem como cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então aqui mais um exemplo de coisas más que os homens fazem, né? Contrárias à vontade de Deus. Então Deus não determina. Se Deus determinar algo, significa que é da vontade dele que aconteça. Não é isso? Como é que Deus determina algo que ele não quer? Ele só determina o que ele quer. Se ele determinar qualquer coisa, seja bom ou mal, significa que ele queria que aquilo acontecesse. Então aqui a gente vê vários exemplos em que o homem decide fazer coisas más contra a vontade de Deus. Contra, explicitamente dizendo que Deus não queria e eles fizeram. Vamos mais aqui, ó. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho, o desígnio, aqui a palavra não é bem conselho, né? Rejeitaram o propósito de Deus contra si mesmo, não tendo batizados por ele. Qual que era a vontade de Deus aqui? Que os fariseus fossem batizados por João Batista. E o que eles fizeram? Não foram batizados. Rejeitaram o propósito que Deus tinha para eles. Então aqui mais uma vez, Deus tem um propósito para uma pessoa e aí eles rejeitam esse propósito. Se você rejeita o propósito de Deus para sua vida, Deus não vai te obrigar a cumprir esse propósito. Entendeu? Vamos lá. Atos 27. O próprio nome já diz, né? Propósito. É como se Deus propusesse aquilo ali na sua vida, né? Mas se você não quer, né? Fazer o quê? Se você endurece o seu coração, é você que endurece o seu coração. Deus não pode, ele até pode, que ele é todo poderoso, mas na maneira de dizer, ele não pode invadir e te obrigar. Na maioria das vezes ele não vai fazer isso, a menos que seja por um propósito maior, que aí são as exceções em que a gente viu ali. Porque verdadeiramente, Atos 4, 27 e 28, porque verdadeiramente contra o teu filho, teu santo filho Jesus, que ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Olha só, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de se fazer. Aqui a gente vê uma determinação. Herodes, Pôncio Pilatos e os gentios de Israel fizeram tudo que Deus tinha determinado. Aqui a gente vê, né, uma determinação. Então a gente já viu os casos em que Deus não determinou, porque não passou nem pela cabeça dele, como é que ele tinha determinado algo que ele nem pensou. A gente vê os fatos, as ações em que Deus tinha literalmente determinado, mas aqui a gente por enquanto está nas partes ruins, né? Coisas más. Então aqui a gente vê, ó, que Herodes, Pôncio Pilatos e gentios, Deus tinha determinado que eles fizessem. Talvez não atitude por atitude, mas determinado que assim seria, né? Determinei que vai ser assim. O pessoal vai se revoltar contra o ungido de Deus. Então aqui a gente vê a determinação. Lá atrás a gente vê que o pessoal lá que sacrificava os filhos para Baal não foi determinação de Deus. Deus não determinou que eles fossem maus assim. Não passou nem pela mente de Deus que eles fizessem isso. 1 Timóteo 2. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Aqui a gente vê o quê? Deus quer que todo mundo seja salvo. Vai todo mundo ser salvo? Não. Então nem sempre acontece tudo que Deus quer. Ele permite que coisas aconteçam fora de sua vontade, né? Uma das coisas que contrárias, né? Isso aqui que eu falei é contrário ao que o pastor Rodrigo Mussolini falou, que ele disse que as pessoas não têm vontade própria, que qualquer vontade que seja fora de Deus torna a pessoa automaticamente um Deus. E ele não usa a Bíblia para isso. Ele usa um exemplo aqui, um exemplo filosófico para falar isso. Então aqui a gente vê que acontece sim coisas contrárias ao que Deus quer, né? Tanto eu dei o exemplo aqui do pessoal que sacrificava os filhos a Baal, que é completamente fora de Deus, porque Deus sequer tinha pensado sobre isso. E aqui agora vemos esse exemplo aqui, que Deus quer que todos sejam salvos, mas nem todos vão ser. Então, mais uma coisa contrária à vontade de Deus. Vamos para Isaías. Também vos destinareis à espada, e todos vos encurvareis à matança, porque chamei e não respondeste, falei e não ouviste, mas fizeste o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo que não tinha prazer. Ó, repara uma coisa aqui, ó. Aqui a gente vê pessoas más escolhendo, né? Tomando a atitude de fazer o que não é prazeroso aos olhos de Deus.
E por causa disso, por causa da atitude, Deus determina, Deus destina a eles a morte, a espada. Então, no mesmo versículo a gente vê as duas coisas. Tanto Deus destinando alguém, quanto Deus mostrando que essa destinação aqui deles é por causa de suas escolhas. Se fosse Deus que determinasse tudo, Deus não ia destinar eles à espada, porque até as coisas más foram eles que escolheram. Então aqui a gente vê uma clara separação entre o que Deus escolhe e entre o que os homens escolhem. Entre o que Deus determina e entre o que é puramente a vontade humana, né, de fazer o mal. Aqui em 1 Reis, aqui a gente começa agora a ver as coisas positivas, porque o pastor Rodrigo Mocelin talvez estava falando só das coisas negativas. Vamos ver aqui, ó, 1 Reis 8. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor Deus Israel. É uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa boa, tanto que Deus depois faz com que Salomão faça isso, não Davi. Mas é uma coisa boa. E quem propôs isso no coração de Davi? O próprio Davi. Propusera em seu coração edificar casa ao nome do Senhor Deus Israel. Ah, eu acho que não foi Davi não, foi Deus. Não, não foi não. Porque no versículo 18, porém Deus, Senhor, disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração, próprio Deus falando que quem propôs essa coisa boa no coração foi o próprio Davi, o edificar casa é o meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Quem fez essa coisa boa aqui? Quem teve esse pensamento bom? O próprio Davi, e não foi porque Deus colocou no coração dele. Porque o próprio Deus fala que quem colocou foi Davi. E na sequência, Deus fala, todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Deus vê algo bom no coração de Davi, diz que quem colocou isso no coração de Davi foi o próprio Davi, partiu do próprio Davi essa atitude boa. O próprio Deus elogia essa atitude, diz que ela é boa, que talvez você podia falar, não, Deus não foi uma atitude boa, tanto é que Deus não permitiu. Era uma atitude boa, porque Deus fala, bem fizeste em propor no teu coração. E aí, todavia, tu não edificarás. Deus não permite, né, que seja feito. Então, a gente vê que tanto atitudes ruins podem surgir no coração do homem, quanto atitudes más e que são do próprio homem. Deus determina? Quando Ele quer, Ele determina. Quando Ele quer, Ele determina porque Ele é todo-poderoso. Mas não é sempre que Ele determina. O homem toma a própria atitude também, mesmo contrária à vontade de Deus. E tanto das atitudes ruins, que eu mostrei lá atrás, tanto aqui das atitudes boas. Vamos ver mais algumas coisas? 1 Reis aqui, o texto é um pouquinho mais longo. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus, pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração. Perante tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência. E lhes deste um filho que se assentasse no trono, como vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E teu servo que está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão, a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Repara, Deus se agradou do pensamento de Salomão, da palavra de Salomão. Como Deus ficaria agradado se fosse ele mesmo que tivesse colocado isso no coração de Salomão? Deus nem precisava falar, ô Salomão, pede aí alguma coisa, qualquer coisa que eu vou te dar, e depois ainda colocar aqui, essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. Para que isso? Se não fosse o próprio Salomão que tivesse criado em si mesmo, né, a vontade de pedir sabedoria a Deus. Então todas as coisas, boas ou ruins, elas podem tanto serem determinadas por Deus, colocadas no coração do homem, quanto elas podem vir do próprio homem. Vamos ler mais? As filhas de Zelofeade e a herança. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gideão, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias, E apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação às portas da tenda da congregação, dizendo, nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se ajuntam contra o Senhor no grupo de Coré.
mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai no meio de sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falaram o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de pai, e herança de seu pai farás passar a elas. Então essas irmãs aqui, elas não tinham irmãos homens, e o pai delas morreu, né, sem ter filhos homens. Morreu na guerra ali. E aí, galera, elas tiveram a ideia de ir até Moisés falar isso, ó, já que nosso pai não tem filhos homens, eu acho que é justo que a gente tenha a herança de nosso pai, né? E aí, Moisés, na dúvida, não sabia o que fazer, levou a causa para Deus. E Deus respondeu: as filhas dele, de Zelofeade, falaram que é justo. Essa atitude aqui veio das filhas ou Deus que colocou no coração delas? Porque nesse caso aqui, Deus não fala assim, eu coloquei no coração delas que se falasse isso? Porque não fala bem assim, Deus colocou no coração das filhas de Zelofeade que chegassem até Moisés? Não fala. Aqui é uma atitude das próprias filhas de Zelofeade mesmo. Aqui em Êxodo 18, né, do 17 ao 24, diz o seguinte: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora minha voz e te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas de Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorias de 1000, maiorias de 100, maiorias de 50, maiorias de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus tu mandar, poderás então subsistir, assim também todo esse povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu a vida à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. Aqui a gente vê que não fala que Deus falou por intermédio de Jetro, não fala que Deus colocou no coração do Jetro, e Deus poderia falar diretamente isso a Moisés, mas não. Quem falou isso foi o Jetro, por iniciativa própria, né? E Moisés viu que era uma ideia boa, né, de dividir ali as tarefas e só decidir sobre os casos mais graves, deu ouvido e fez dessa forma. Então, assim, era algo que o próprio Deus poderia ter falado para Moisés, mas não falou. Era algo bom? Era. Deus permitiu que o próprio Jetro falasse isso, mas não disse que Deus colocou no coração de Jetro para falar isso para Moisés. Se fosse, era muito simples, assim, muito simples Deus ter falado isso, né, ter falado que colocou no coração de Jetro, ou o próprio Deus poderia ter falado com Moisés isso aí também, ou poderia a Bíblia dizer que Jetro, né, teve um sonho e foi lá falar com Moisés, mas não fala isso. Então a gente vê aqui todos os casos, alguns que explicitamente está falando que Deus determinou, outros que fica subentendido se foi uma determinação de Deus ou se foi uma consequência de uma atitude de Deus, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. A gente vê ali o caso de Davi, que queria edificar para Deus, né, uma casa para Deus, e aí Deus achou que isso era bom, falou: bem fizeste em colocar isso no teu coração, não eu coloquei, você colocou. Então a gente vê todos esses casos. Então, assim, ó, eu acho que essa discussão deveria acabar, né, e todo mundo simplesmente entender que Deus é soberano e ele pode agir de todas as maneiras, de todas. Ele é soberano e pronto. Será que eu estou falando alguma bizarrice aqui em dizer que Deus pode, que Deus tem o poder e a autonomia e a autoridade para fazer de todas essas formas? Ou será que é você que está engessando Deus para encaixar Deus na sua doutrina, na doutrina que você aprendeu a defender, na escola bíblica que você aprendeu, e que se você começar a falar algo diferente, o pessoal vai ver como herege, ou vai falar: então você estava errado esse tempo todo. Não tem problema nenhum, gente, em aprender mais, né? A gente vê que até os apóstolos
tiveram discussões teológicas ali sobre o que estava certo ou o que estava errado, e depois tomaram decisões sobre como agir, mesmo tendo falado diretamente com Jesus, com Cristo. A gente vê aqui no caso de Moisés, por exemplo, né? Acabei de ler aqui no caso de Moisés, em que as filhas de Zelofeade, levaram para Moisés um caso inédito em que a lei não determinava, e aí Moisés, que tinha recebido toda a lei de Deus, foi consultar a Deus sobre esse novo caso, e Deus falou, realmente o que elas falaram lá é justo. Então, se Moisés, que recebeu toda a lei, entendia toda a lei, ele poderia depois interpretar alguma coisa, você não precisa também pegar e engessar Deus, como se ele fosse obrigado a seguir a sua doutrina, que é isso que você está falando quando você diz que Deus não pode fazer ou não pode fazer aquilo outro. Você pode simplesmente falar, não, gente, realmente, a maioria das coisas aqui que eu aprendi eu considero que estão certas, mas sobre essa nova ótica eu consigo entender que Deus é soberano, então não existem regras para como Deus age em relação às atitudes humanas. Então esse é o vídeo de hoje, espero que não tenha ficado muito grande, ficou 26 minutos, mas eu acho que vai ser uma leitura interessante, e é mais um complemento da série da soberania de Deus sobre os homens. Valeu, até a próxima.